essa atmosfera de presença santa possa penetrar aí a sua casa, preencher a sua alma. Você se sinta seguro. Se sinta seguro, se sinta amado. Aleluias. Bendito seja o Senhor. Eu gostaria de abrir as Sagradas Escrituras no livro de Salmos. Salmos capítulo 8. E eu hoje finalizo aqui essa série de pregações sobre as filosofias do mundo, sobre as ideologias mundanas. E eu gostaria de falar com você em cima do Salmo 8. Nós falamos sobre o iluminismo, onde a razão, o pensamento entra em choque, em combate com a fé, na proposta de comprovar, de trazer na ciência uma razão, uma explicação para tudo que existe. E a partir daí nós começamos a olhar o relativismo, em que nós começamos a questionar verdades absolutas, na cosmovisão do eu, na cosmovisão do meu entendimento do individualismo. Nós podemos dizer, mas para mim não funciona desse jeito. Então nós colocamos Deus em segundo lugar e entendemos que podemos ter uma vida dúbia. Nós podemos andar com Deus, mas nós não precisamos ser tão bitolados. Nós podemos acreditar em Deus, principalmente nos momentos que nós precisamos dele. Principalmente nos momentos em que nós nos vemos infalíveis. Mas espera aí, né? Não é para isso tudo. A gente não precisa ser tão bitolado, seguir a Bíblia tão assim fielmente, porque, afinal de contas, não existe uma verdade absoluta. Isso que está escrito foi para aquela época, foi para aqueles dias, foi para aquele contexto histórico, foi para aquele momento. Nós agora precisamos atualizar a Bíblia. E então nós entendemos que o homem se perde distante de Deus, longe de Deus, ele se perde na busca pelas coisas dessa vida, no materialismo e nos prazeres. Se perde, buscando aquilo que não serve, aquilo que não satisfaz, aquilo que não preenche. E como isso não preenche, e nós vivemos intensamente segundo o mundo, o que nos resta, então, é romper com toda sorte de hierarquia, romper com toda sorte de domínio, romper com toda sorte de lei, para sermos livres, porque é disso que nós precisamos. Nós buscamos no material, nós buscamos nos bens uma definição, nós buscamos nos prazeres a felicidade, e nós continuamos vazios, ocos, nós continuamos com desejo de morte, buscando suicídio, nós continuamos incompletos. Então, nós precisamos ser livres. Se nós formos livres, então nós alcançaremos. O problema é que nós temos todas essas coisas, mas as pessoas dizem que nós não podemos fazer. Eles nos impõem regra para viver. Então, eu quero fazer o que eu quero. E ontem nós, infelizmente, assistimos aquela cena deplorável na Argentina, de mulheres, como aconteceu na Europa anos atrás, Grécia. E nós não entendemos a colheita dos povos, e a gente fica olhando para o nosso Brasil, né? Pensando, Deus, tem misericórdia de nós. Olha para a Argentina está passando por uma recessão absurda, sofrendo economicamente, sofrendo na carne,
As pessoas catam comida nas ruas, padecem necessidade. E ontem nós tivemos a triste cena de reunião, multidão de mulheres, multidão chorando, esperando, reunidos como se fosse uma grande Copa do Mundo, como se fosse, sei lá, uma grande festa, esperando o resultado, a aprovação do aborto. E ao sair o resultado, na votação, nós tivemos mulheres se abraçando e chorando copiosamente, emocionados, desequilibrados, eu ouso dizer, tomados por demônios. Uma celebração infernal, porque eles agora podem matar os seus bebês até 14 semanas de gestação. E esse povo ainda quer fazer-nos acreditar que o socialismo é bom. Imagina você depender da solidariedade de uma mulher dessa, que mata seu próprio filho, filho do seu ventre. Não era mais fácil evitá-los? Com tanta tecnologia, com tanta opção contraceptiva, não seria mais fácil evitá-los? Ah, Bia, mas o estupro. Institui pena de morte que param de estuprar rapidinho. E é assim que nós chegamos onde nós chegamos. Uma sociedade que, se dizendo liberta, se dizendo livre, está aprisionada em cadeias mortais, em cadeias de morte. Aprisionado. Se você não viu, eu te digo, vai lá assistir o vídeo. Põe lá a aprovação do aborto na Argentina e assista o vídeo e vê se não é um culto demoníaco. Vê se não são pessoas adorando a Moloque em praça pública, com um gozo inexplicável. Se você não se entristecer, se você não se horrorizar com aquela cena, talvez você esteja muito emaranhado no pecado. Talvez você esteja muito distante do Espírito de Deus. É de horrorizar, de pasmar, de pensar, meu Deus, ok, nós somos perversos, malignos. Uau, mas espera aí. Praça pública? Esse é o resultado do humanismo, que é o assunto que eu vou tratar hoje. Humanismo. E eu coloquei como título, você deve ter visto aí, se apareceu a nossa arte, né, a nossa imagem introdutória aí. Você deve ter visto. Wilson vai botar de novo. Humanismo, cristãos emancipados. Se você parar para pensar na palavra emancipação, quando você quer emancipar um filho, você quer se ver livre dele. Ou o filho quer se ver livre dos pais, né? Livre em que sentido? Da responsabilidade. De arcar com a responsabilidade daquele filho. Eu vou emancipar você e a partir de hoje você está livre para colher as consequências das suas escolhas. Você é responsável por si mesmo perante a lei. Você é responsável. E o cara sai todo cheio, né? Aquele moleque de 14 anos diz, eu sou o máximo, agora eu mando no meu próprio nariz. Eu faço o que eu quero, ninguém me manda. O problema é que a imaturidade, a cegueira e a estupidez
dos 14, 16, 18, e esse emburrecimento está tão avassalador que agora a adolescência vai até os 24 anos. Tem gente de 40 que permanece na puberdade, mentalmente. Homens, mulheres que não saem mais de casa, que ficam dentro da casa dos seus pais, aproveitando de lá, enquanto curtem a vida. Afinal de contas, têm tudo o que precisam, não querem ser responsáveis. Mas a Bíblia declara em Gálatas que tudo que aquilo que o homem semear, ele vai colher, que de Deus não se zomba. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E foi por isso que eu coloquei esse título: Humanismo, Cristãos Emancipados. Porque quando nós somos o centro da nossa vida, quando nós nos tornamos o centro da adoração, quando nós somos o centro do empenho das nossas forças, então nós nos tornamos emancipados de Deus. Nos fazemos emancipados de Deus. Abandonamos a dependência do Senhor, o seu cuidado, a sua vontade, a sua lei, a sua constituição perfeita, para andarmos segundo o nosso eu, o nosso entendimento. E foi o humanismo a mãe de tudo isso que nós vimos nessas semanas aos sábados. A partir do momento em que a Idade Média rompe com o tal do renascimento e o homem aponta como o centro de todas as coisas, então nós temos toda essa história iluminista, todos esses ismos da vida aí. Isso acontece a partir do momento que o homem vira o centro. Que o homem olha para si e diz: eu sou o mundo, eu posso todas as coisas. Sou eu. Para mim, por meio de mim. Eu alcançarei, eu farei e eu serei. Isso me remete à queda de Lúcifer. Quando ele tomou o lugar de Deus. Ou pensou ter tomado, né? Porque é impossível. E se emancipou e disse: agora em diante vai ser tudo do meu jeito. Ele se emancipou, rebelando-se contra a vontade divina e buscando aquilo que lhe era próprio, que ele achava mais apropriado. Mas o Salmos 8 diz assim, versículo 1. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. 2. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos maldosos, porque são adversários teus. 3. Quando miro os teus céus, quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali estabeleceste, pergunto, que é o homem para que com ele se importe, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo. 5. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tu
tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, teus rebanhos e manadas, e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. E Yahvé, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Esse salmo revela a finalidade, a comissão, o destino que Deus tem, não é tinha não, né? É tem para o homem. E esse destino, essa finalidade, essa missão, está sim em dominar o mundo. Esse mundo que a gente conhece. Porém, o salmista, ele começa dizendo: Senhor, como tu és soberano. Senhor, a tua glória é cantada nos céus. Senhor, quando eu olho para o céu, quando eu admiro o céu, as estrelas e tudo que o Senhor fez, então eu penso, por que o Senhor se importa conosco? Quem somos nós, filhos de Adão? Porque o Senhor é grande, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é majestoso, porque o Senhor é glorioso, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é altíssimo, tremendo, temível. Esse é o nosso Deus. E o salmista, reconhecendo que Deus deu autoridade, domínio, governo ao homem, ele confessa não entender por que Deus fez isso conosco. Por que, Senhor? Sendo o Senhor tão grande, tão majestoso, por que o Senhor se importou em criar seres assim como nós? E mais do que isso, por que, sendo nós filhos de Adão, ou seja, pecadores, transgressores, humanistas, iluministas, anarquistas, relativistas, hedonistas, materialistas, secularistas e todos os istas da vida, por que o Senhor se importou? Por que o Senhor fez isso? Se o Senhor é soberano. Salmo 144. Salmo 144, nós vamos ter uma descrição semelhante. Salmo 144, versículo 1. Disse Davi: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é o meu aliado, a minha fortaleza, o meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Senhor, o que é o homem para deles tomarem conhecimento? E o filho do homem para que por eles te interesse? Quem somos nós? O homem é semelhante a um sopro. Seus dias como a sombra que passa. Senhor, inclina os céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Fulmina os raios e dispersa os inimigos. Arremessa as tuas flechas e faze-os debandar. Estende aí do alto a tua mão e salva-me e livra-me das grandes águas, da mão desses estrangeiros. Cuja boca fala mentiras e que com a mão direita estendida juram falsamente. Ó Deus, eu cantarei um cântico novo. Tocarei teus louvores na harpa de 10 cordas.
És tu quem dás vitória ao rei, que da cruel espada salvas Davi, teu servo. Salva-me, livra-me da mão dos estrangeiros, cuja boca fala mentiras, e com a mão direita estendida juram falsamente. Quanto aos nossos filhos, serão como plantas, já desenvolvidos na adolescência. Nossas filhas, como colunas bem esculpidas, como obras de arte, ornam um palácio. Nossos celeiros estarão repletos, fornecendo provisão e mais provisões. Nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares, pelos nossos campos. Nossas reses andarão prenhes. Não haverá brecha, nem ataque, nem alarme em nossas praças. Feliz o povo ao que assim sucede. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Porque Deus se importa. Porque Deus olha e diz, eu vou lá, eu vou socorrer. Porque Deus tem um povo que é exclusivamente seu. Porque Deus separou. E aquilo que Ele determina, decreta, ninguém pode revogar. E Ele no jardim do Éden, Ele disse ao homem que Ele cultivaria, cuidaria do jardim. Você já viu alguma palavra do Senhor cair por terra? Nenhuma. Toda a ordem de Deus permanece eternamente. Toda a palavra de Deus permanece eternamente. E aqui entra a graça do nosso Deus. Em olhar além do pecado, além da queda. De olhar além dos nossos erros e das nossas limitações. O salmista está dizendo, o Senhor se importa conosco, porque se eu clamar, se eu depender do Senhor, se eu reconhecer o Senhor, se eu não me emancipar de Ti, o Senhor me dá vitória, o Senhor destrói o inimigo, o Senhor faz grandes coisas a nosso favor. O Senhor peleja por nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor abençoa a minha casa, os meus filhos, os meus bens, as minhas plantações, as minhas criações. O Senhor abençoa todas as coisas. E bem-aventurado é aquele cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é o homem que anda na dependência do Senhor. Bem-aventurado é o homem que não se coloca no centro das suas vontades, que não anda conforme o seu propósito, nem o seu querer, nem o ímpeto do seu coração ou da sua carne, mas que coloca em Deus a sua esperança, a sua confiança, para fazer a vontade que é dele, boa, perfeita e agradável. Hebreus capítulo 10. Diz assim, versículo 1. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se chegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem todos os anos uma recordação de pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, Cristo veio ao mundo e proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
6. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. 7. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo. Guarda esse termo, por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo. Por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo. Feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Como salmista, eu faço a vontade de Deus, eu centro em Deus, eu busco a Deus, eu quero a Deus, eu sirvo a Deus. E nessa disposição, nessa obediência, o Senhor cumpre tudo quanto há de determinado, colocando seus inimigos sob o estrado dos seus pés. Deus tem vitória para o seu povo? Tem. Deus tem bênção para o seu povo? Tem. Deus tem prosperidade para o seu povo? Tem. Mas não para um povo emancipado dele. Não para um povo que busca os seus próprios prazeres. Não para um povo que busca sua própria vontade. Que executa os seus próprios planos. Que vive para si. Em nome de Deus. Deus tem vitória para o seu povo? Tem. Mas é por meio de sacrifício. É por meio da entrega do corpo. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Se eu chego ao pastor Kleber e digo a ele assim, pastor, olha só, eu estou te oferecendo a minha casa. Quando você precisar, você pode usar ela como o senhor quiser. Tá bom? Fica à vontade. Pode usar minha casa, pode mexer na geladeira, pode dirigir o meu carro, você pode fazer tudo que eu tenho, está oferecido. Amém? Aí ele vai dizer, tá bom, obrigado, mas não estou precisando de nada agora não. Aí vai passar 3 meses, ele vai, sei lá, não quero falar nada porque vai, né, que... Ele vai reformar a casa dele. Ele vai fazer uma grande obra e vai transformar, né, numa grande mansão. E aí ele diz assim, Bia, vou precisar ficar na sua casa. A casa foi oferecida, não foi oferecida? Ele tem liberdade de usar a casa. Ele tem liberdade de entrar, de sair, de mexer na geladeira, de cozinhar, de levar toda a prole dele para lá. O familhão Félix, ele tem liberdade de fazê-lo. Porque a casa foi oferecida. Eu entreguei a ele. Quando o texto diz assim, oferecer o corpo de Cristo uma vez por todas, eu não preciso ficar dizendo para o pastor Kleber, Kleber, a casa está oferecida. Pastor Kleber, a minha casa é tua. Pastor Kleber, a casa está lá à disposição. Pastor Kleber, o senhor não vai usar a minha casa? Ele sabe, ele tem consciência de que a casa está disponível, porque foi oferecida. Então, quando Jesus
oferece o seu corpo no madeiro, o corpo está oferecido. Está disponível, disponibilizado, para que a qualquer momento, em qualquer hora, Deus acesse, use como melhor quiser. E eu não preciso ler nenhum texto aqui para te convencer de que o corpo de Cristo é a sua igreja. Se você tem dúvida, vá em Efésios capítulo 5. O corpo de Cristo é a sua igreja. E quando Jesus sobe ao madeiro e se entrega e ele diz, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Está escrito ao meu respeito, cumpre em mim. Eis-me aqui, ele está oferecendo a sua igreja como sacrifício pelo pecado. Para que aquilo que a queda produziu no homem seja anulado, seja neutralizado, seja vencido. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós crermos no sacrifício do corpo de Jesus, então nós triunfamos sobre o adversário. Se nós, como corpo de Cristo, chegarmos a esse entendimento, Senhor, por que o Senhor atenta para nós? Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és digno. Senhor, o Senhor não precisava olhar para nós. O Senhor poderia simplesmente nos lançar em condenação e esquecer de nós. E a resposta está na ação, na atitude do Verbo vivo Jesus. Deus espera que filhos não emancipados, não humanistas, não centralizados no seu ego, no seu individualismo, sejam capazes de conhecer a vontade de Deus e dizer, no rolo do livro estava escrito ao meu respeito, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Essa é a finalidade, esse é o propósito para o qual Deus atenta para a terra. Achar aqueles que vão dizer, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. E que vão lutar dia após dia contra si mesmos. Porque nesse quesito, está certo o filme Dormindo com o Inimigo, né? Nós vamos lutar contra nós mesmos. Porque somos nós quem racionalizamos as Sagradas Escrituras. Somos nós quem queremos a comprovação de que Deus existe. Somos nós que queremos que a ciência prove que o Mar Vermelho se abriu. Somos nós que exigimos que seja comprovado onde a Arca de Noé parou. Somos nós que questionamos quantos bilhões de anos a Terra tem, ou por que se acham os fósseis dos dinossauros ou dos mamutes gigantes no gelo. Somos nós quem questionamos isso. Somos nós quem procuramos resposta para dar crédito às Sagradas Escrituras. Somos nós quem queremos entender um Deus que... O Deus, né? O Deus que é infinito. Que é incompreensível nesse aspecto. Me lembrei de Jó agora. Deus dizendo para Jó, Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso? Jó, onde é que você estava? Jó, como é que você viu? Jó, você ouviu? Jó, você estava lá? Jó? Não é de hoje que nós somos humanistas. Não é de hoje que nós pensamos que somos realmente justos e íntegros. Não é de hoje que a soberba assola o nosso coração e nos coloca num lugar de destaque. Por que só Deus tem que ser adorado? Peraí, eu também tenho direito a alguma adoração. Eu sou um ser inteligente, eu sou capaz, eu posso, eu faço,
eu tenho. Jesus, sendo Deus, não usurpou sê-lo, mas antes se esvaziou e desceu e se humilhou e como homem, ele disse, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E Deus, que não emancipa filhos, olhou para Jesus e disse, este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque Jesus está disponível, oferecido, entregue, rendido para o Pai. O coração de Jesus geme, clama, anseia, tem prazer na vontade do Pai. O Senhor não quis holocaustos, o Senhor não quis ofertas, o Senhor não quis nada disso. Recebe a mim. Recebe a mim. E assim, por meio da oferta do corpo de Cristo, aqueles que se perderam no pecado são resgatados para a adoração a Deus. São resgatados para o objetivo principal: manter comunhão com Deus, retornar ao Pai. Deus se importa com o homem, não porque Ele tem uma bênção para nós aqui, não porque Ele vai vencer os exércitos que se levantam contra nós, ou porque Ele vai abençoar a nossa casa e nos dar a provisão para que nós comamos do bom e do melhor, ou porque nós vamos ser felizes e os nossos filhos vão ser vigorosos e nós vamos conquistar essa terra. Deus se importa conosco porque Ele vai vencer o adversário de nossas almas e nos levar, nos conduzir ao lugar onde nada disso tem importância. O que nós comemos, o que nós vestimos, o que nós conquistamos, nada disso tem valor. Porque tudo que é bom vem da mão dEle para nós e está entesourado por Ele, como herança imarcessível, que não murcha, que não é intocável, é uma herança que ninguém rouba. Deus se inclina e comprova aos homens de que Ele é bom por meio de coisas físicas, por meio de bênçãos materiais, para que o homem olhe e diga, vale a pena servir a Deus. Mas a expectativa do cristão vai muito além dessa. Como o apóstolo Paulo disse, se a minha esperança, se a minha expectativa estiver somente nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Porque nós vamos viver 70, 80 anos e vamos morrer? Como o salmista disse, a nossa vida é como uma fumaça, é como um sopro que se dissipa. Do que vale você viver no centro das suas vontades, você satisfazer todos os seus planos e projetos e passar a eternidade distante de Deus? Importa, irmão, que nós digamos, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim aquilo que o Senhor disse a meu respeito. Como o Senhor escreveu pelo salmista, todos os meus dias foram escritos, todos eles, nem um dia sequer deixou de ser escrito, antes que nós existíssemos. Cumpre em mim o teu propósito, faz em mim a tua vontade. Eu não quero ser emancipado de ti,
Eu não quero viver na minha própria dependência, na dependência da minha força, na dependência do meu braço, na dependência da minha sabedoria, do meu entendimento, porque basta o Senhor mover uma célula minha, sabe? Basta o Senhor entupir uma artéria e eu não existo. O meu cérebro não funciona mais. Basta o Senhor ordenar. Porque nenhuma folha cai do alto de uma árvore sem que Ele o mande. Se o Senhor disser, agora, estoura. Paralisa o corpo, paralisa a mente. E aqueles que vão passar vão dizer, meu Deus, o que foi que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Era tão saudável, estava tão bem, vivia tão alegremente. E agora está nesse estado, que coisa triste. Eu não estou dizendo aqui, por favor, não faça isso. Porque eu não estou dizendo que quem passa por isso é porque Deus abandonou. Não é isso que eu estou falando, não. Estou dizendo que a nossa suficiência, aquilo que nós achamos que temos, não é nada. É isso que eu estou falando. Qual é a sua confiança? A confiança está na sua inteligência porque você trabalha? A sua confiança está na sua sabedoria porque você sabe conduzir bem a sua casa? Você fez tudo certinho? A sua confiança está na sua saúde? Porque você está bem, então vai dar tudo certo? Porque com saúde eu posso fazer todas as coisas? Não. Jesus nos ensina que o caminho do homem que é filho de Deus é a entrega do seu corpo para a realização da vontade de Deus. Mas nós turbamos a palavra de Deus de um jeito, nós torcemos as coisas, que nós chegamos no tal do triunfalismo, que é a ideia de que o cristão nunca pode ser afligido, ele nunca vai sofrer nenhuma agura, ele nunca vai passar por nenhuma necessidade, ele nunca vai ser atingido, somos intocáveis. Isso é mentira. Nós somos vitoriosos e Deus manifesta o seu poder nas nossas vidas para dar exemplo a outros que não o conhecem. Não é por sua causa, porque a sua expectativa não está nessa vida, a sua expectativa está no céu. Mas aquele que vive nesse mundo vai olhar e vai dizer assim, poxa, eu queria ter aquilo que o fulano tem. E aí vai muito além do que é material. Vai na paz, na alegria, na bondade, enfim. Muito além daquilo que é material. Mas sim, Deus manifestou o seu poder às nações, esmagando o Egito. Deus manifestou a sua vontade ao povo de Israel, matando Corá. Dando vitória a Moisés, se é que a gente pode falar isso, né? A Arão. Mas foi de maneira portentosa. Deus manifesta o seu favorecimento a Davi, a Abigail, matando Nabal. Deus manifesta favor ao seu povo, introduzindo-os na terra que mana leite e mel, e concedendo-lhes vitória contra inimigos e povos que eram maiores do que eles. Então, sim, Deus faz grandes coisas para provar a outros, porque eu não preciso que Deus me prove coisa alguma. Eu creio em Deus. Eu creio no Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, o seu Filho, creio que Ele desceu de sua glória, habitou entre os homens, sofreu toda a sorte de tentações que nós sofremos e venceu cada uma delas, porque a disposição do coração dele era, Senhor, eis-me aqui.
Uma comida eu tenho. Fazer a vontade do Pai. Eis-me aqui, cumpre em mim aquilo que o Senhor escreveu, aquilo que o Senhor determinou. E sendo obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. E por conta disso, diante dele, todo joelho se dobra e toda língua confessa o seu senhorio, querendo ou não, neste tempo de agora ou no porvir. A minha expectativa não está nessas coisas, mas porque Deus é o centro da minha vida e não eu mesmo. Porque Deus é o centro da minha adoração, da minha existência. E eu estou falando de forma genérica, eu não estou me exaltando aqui. Eu posso dizer, poxa, Bia, é isso tudo? Não, não sou. Eu sou pecadora, frágil, limitada. Estou falando de forma genérica. Quando Deus é o centro da minha vida, das minhas expectativas, da minha esperança, para quem eu empenho a força do meu trabalho, com quem eu gasto os dias dessa vida, então Deus vai manifestar a outros quem Ele é por intermédio de mim. Por intermédio dos seus feitos a mim. Porque Deus não se agrada com a morte do humanista. Porque Deus não se agrada com a morte daquele que está emancipado, dizendo, eu vou fazer do meu jeito, meu corpo, minhas regras, a vida é minha, quem manda sou eu. Deus não se agrada com a morte de ninguém. Então Deus pega o corpo de Cristo que foi oferecido na cruz, está disponível para Ele, e usa o seu corpo para anunciar boas novas aos cativos. Para pregar liberdade aos presos, verdadeira liberdade aos presos, para dar visão aos cegos, audição aos surdos, por meio do corpo de Cristo, oferecido uma única vez por Jesus, o cabeça da igreja. Em Hebreus capítulo 2, nós vamos ter mesmo relato dos Salmos. E diz assim no versículo 6, no entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando, que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo. 7. Tu fizeste um pouco menor do que anjos e o coroaste de glória e de honra. E tudo sujeitaste debaixo de seus pés. É a mesma coisa que nós lemos lá. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Em benefício de todos, experimentasse a morte. O Senhor disse, é tudo teu, Adão. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens, é teu. E os homens questionam, mas como assim? A gente não vê isso na real. E entra Jesus. Jesus abraça esse chamado. Abraça a finalidade de vida
de cumprir a vontade de Deus. E em benefício de todos, ele experimenta a morte. Porque eu e você, nós nunca seríamos salvos sem a graça bondosa de Jesus Cristo. Isso significa que nós, emancipados, nos apresentaríamos diante do juízo sem advogado algum. Responsáveis e responsabilizados por todas as nossas escolhas. Todas elas. É isso que acontece quando nós somos o centro da nossa vida. Quando nós nos esquecemos de viver para Deus, em nome de Deus. Eu não estou falando para ímpios, eu estou falando para cristãos. Quando nós saímos todo dia de manhã para trabalhar e deixamos Deus em casa. Quando nós cuidamos dos nossos filhos, sem a presença de Deus, sem a orientação divina. Quando nós lidamos com os nossos relacionamentos, deixando de lado todo o princípio que é bíblico, e nós agimos única e exclusivamente com o nosso próprio modo de pensar, agir, raciocinar, querer. Articulamos as coisas dentro da nossa casa com o nosso marido para alcançar aquilo que queremos. Articulamos as coisas dentro da nossa casa com a nossa esposa para ter aquilo que queremos. No nosso trabalho, nós fazemos aquela política de favorecimento para galgarmos aquilo que queremos. Gastamos a nossa vida e empreendemos os nossos esforços para ter aquilo que queremos. Quando Jesus nos dá o exemplo contrário, em benefício de todos, ele experimenta a morte. Porque Deus é o centro, e importa que Deus se alegre, e importa que Ele cumpra a sua vontade, importa que as suas promessas, os seus projetos sejam plenamente estabelecidos, e eu faço questão de ser parte disso, eu faço questão de ser parte disso. Senhor, eis-me aqui, eu não quero estar à margem, eu não quero estar na curva, fora da curva, eu não quero estar alheio à tua vontade, eu quero saber o que o Senhor está fazendo, e eu quero mais do que isso, eu quero ser participante da tua ação, porque quando eu faço a tua vontade, eu estou absolvido de toda a responsabilidade, eu compareço diante do Senhor leve e verdadeiramente livre, porque eu fiz só aquilo que agradava ao Senhor, porque eu fiz o que o Senhor queria que eu fizesse. Eu não tenho por que ser julgado, visto que Jesus habita em mim e Ele faz a tua vontade. Revela a tua vontade, executa a tua vontade. Eu posso chegar plenamente diante dEle, em benefício de outros. Mas nós somos capazes de pensar no nosso próximo? É graças a essa bondade da graça de Deus em Jesus que nós somos livres para comparecermos diante dEle, com plena consciência de que por meio dEle nós somos aceitos. Ele nos preparou um caminho, nós podemos entrar. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Busquei essa música lá da não sei aonde. Nós entramos, Ele preparou-nos um caminho por meio do seu sangue. Ele experimentou a morte em nosso benefício. E ofereceu o seu corpo em benefício de outros, e outros, e outros, que na verdade é um sacrifício só, e um benefício só. Mas é um oferecimento que se estende numa timeline, sabe? Num tempo que é de Deus. E o tempo de Deus é eterno. Nós pensamos, Jesus morreu na cruz e ali Ele se ofereceu. E nós pensamos naquela data, naquele momento em que Jesus foi levantado.
Mas Deus é eterno. Então Ele suporta a iniquidade desde Adão até o último. Porque em Cristo Jesus, no tempo da eternidade, o corpo de Jesus estava sendo oferecido para redenção, remissão, purificação de pecados. Então, todos aqueles que são nascidos de novo, que são feitos filhos de Deus, eles têm Deus como centro da sua vida. Eles pensam como o salmista: Senhor, porque o Senhor se importa conosco. Senhor, o Senhor não precisava se importar comigo. Senhor, em meio a tanta gente, sabe, tem vizinho na direita, tem vizinho na esquerda, tem vizinho adiante, tem vizinho atrás, tem gente que tem vizinho acima, e tem vizinho embaixo, eu tenho vizinho embaixo, vizinho abençoado. Tanto vizinho, por que o Senhor se importou comigo? Ah, Senhor, o Senhor morreu no meu lugar. O Senhor experimentou a morte para meu benefício. Não, peraí. Não, peraí. É como se alguma coisa puxasse, sabe, uma atração. Eu começo a ver o corpo de Jesus assim, sabe, como um eixo que é um grande ímã. Pensa num esqueleto humano, um grande ímã que atrai as células, que atrai os órgãos, que atrai as partes, que monta esse corpo. É como se isso fosse, essa atração fosse trazendo você, sabe, para perto dele, para que você fosse aglutinado ao seu corpo. Agora, encontrei meu lugar. Eu encontrei o meu lugar em Jesus. Ai, que descanso, que graça, que amor. Eu encontrei o meu lugar nele e a partir de agora, ele vai cumprir em mim o seu propósito. Eu não vivo mais em torno de mim mesmo, eu não busco mais a minha vontade, eu não quero mais satisfazer sonhos e planos. E, meu Deus, se não forem os teus, se não for o teu propósito, eu não vou mais colocar o meu coração em conquistar coisa alguma, porque o meu coração está tomado. O meu coração está no Senhor. A minha alma se deleita em Ti. Eu não tenho mais prazer em mim mesmo, porque entendi que o Senhor é o centro. E eu dependo do Senhor. Versículo 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Como é que nós vamos cumprir a vontade de Deus? Porque Deus abençoa os seus filhos, como eu te falei, já comentei aqui, eu vou trazer a memória para você não perder o raciocínio. Deus abençoa os seus filhos para que outros o conheçam. Não é por causa do seu filho, não é por causa da pessoa. Porque essa pessoa, ela não está mais preocupada com as coisas dessa vida. Ela está focada em Deus. Ela está focada na eternidade. Ela está buscando o coração de Deus. E o coração de Deus é esse aqui. Conduzir muitos filhos à glorificação. Por causa disso, nós vamos sofrer. Por intermédio de quem tudo vai existir? Tornar-se perfeito por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Jesus é o autor da nossa salvação e o seu corpo foi oferecido. Então, sim, Deus dá vitória ao seu povo. Sim, Deus faz grandes coisas. Deus opera milagres fabulosos, fantásticos. Deus opera grandes coisas para uma igreja que está oferecida como corpo de Cristo. E essas grandes coisas, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o carro, não tem nada a ver com o emprego,
não tem nada a ver com a casa, não tem nada a ver com, sabe, como é que eu vou dizer? Esse ressarcimento que você acha que você tem que receber quando diz, não, Deus vai me honrar. Deus vai me honrar, eu estou passando esse vexame, mas Deus vai me honrar. Como se você tivesse que ser ressarcido por aquilo que você, de alguma maneira, sofreu. Se é que sofreu, em nome do Senhor. Não há ressarcimento. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só. Tanto Jesus como nós, que somos o seu corpo, advemos de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quando chegarmos no céu, quando chegarmos perante o nosso Deus, não vai haver vergonha, não vai haver medo. Não vai haver essa expectativa de juízo, porque nós não andamos emancipados na terra. Nós andamos guardados sob o cuidado, sobre a dependência de um pai amoroso, de um irmão primogênito, que se entregou por nós, que se deu. Nós não temos temor de contemplar a face do Pai, porque nós fomos unidos a Ele no seu corpo e entendemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não vivo mais para mim mesmo, disse o apóstolo Paulo. Estou crucificado. Porque o que importa é que a vida de Cristo se manifeste em mim. E nesse contexto, ele diz, posso todas as coisas. Eu sei estar alegre quando eu tenho e quando eu não tenho. Quando está tudo bem e quando não está. Quando eu estou saudável e quando eu estou enfermo. Eu posso viver com e posso viver sem. Porque, no fundo, a única coisa que importa é ter Deus no centro da minha vida. É continuar olhando para Ele. É continuar focado nele. Eu não estou preocupado comigo, com o meu individualismo, com o meu egocentrismo. Ao contrário disso, disse o apóstolo Paulo, faça morrer a sua natureza carnal, faça morrer o seu velho homem, faça morrer o seu humanismo, faça morrer. Não está falando só da sua carne, está falando da sua alma, de quem você é, das suas preferências. Eu não estou falando de matar a sua personalidade, porque a personalidade Deus o deu. Eu estou falando de você consagrar a Deus a sua alma, dizendo, Senhor, eu prefiro comer carne de porco, mas eu não vou comer mais. Senhor, eu fui acostumado a fazer aquele dia diferente no domingo, mas eu entendi que é o sábado. Isso é alma. É você dizer sim para a vontade de Deus toda vez que ela for revelada a você. Faça morrer, para que a vida de Deus brote. Ele declara, vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. Ó, vê se não é isso? Tudo que o Senhor fez por mim, vai servir de testemunho para que eles creiam. Então sim, Jesus obteve uma vitória tremenda. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas ele não teria ressuscitado se ele não tivesse escolhido passar pela morte, pela cruz. E é isso que nós como igreja precisamos entender.
esse triunfalismo que está ligado à nossa vontade, a Deus deixar de ser Deus, nosso Senhor, e se tornar nosso servo, onde tudo que é nossa vontade, Deus tem que fazer. Então nós somos filhos mimados, distantes da vontade de Deus. Nós agimos como homens que não o conhecem, que nunca o viram, nem o ouviram. Vou anunciar à congregação 13 e mais, porém nele a minha confiança. E outra vez ele afirma, aqui estou com os olhos, com os filhos que Deus me concedeu. Eu estou aqui, ó, olha o que eu trouxe, olha que maravilha, anunciei salvação. Reconduzi homens a Deus, reconciliei homens a Deus, porque esse era o foco, esse foi o foco que Deus ajustou no olhar de Jesus. No coração do mestre. Ele não olhou para si para dizer, eu vou viver plenamente. E olha que o diabo ofereceu, hein? Se prostrado me adorares. Ofereceu. Mas ele não aceitou. Por quê? Porque o foco dele, o foco de Jesus estava ajustado pelo Todo-Poderoso, pela vontade do Todo-Poderoso. E Jesus só conseguia enxergar aquilo que Deus via e nada além disso. Será que eu e você estamos vivendo assim, com esse foco ajustado? Meu Deus, que urgência! Que urgência, isso é um clamor meu. Eu olho as situações, eu olho as notícias e eu digo, caraca, meu Deus, é urgente. Senhor, salva-nos, misericórdia de nós, porque os dias que nós vivemos são maus, são terríveis, em absoluto. Os filhos que Deus me concedeu. Portanto, versículo 14, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, você toma ceia? Toma? Opa, tem um tempão que a gente não toma ceia, né? Ai, Jesus. A gente toma ceia todo dia, gente. Ele também participou dessa maneira, dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia anjos, mas sim a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, que se inclina do céu para ver o que se passa na terra, que diz, eu vou salvá-los, que se importa. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em tal aspecto, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação ao povo de Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Jesus se fez semelhante a nós com essa finalidade, com esse objetivo. E nós, sendo parte do corpo de Cristo, nos tornamos reino de sacerdote. Para quê? Para cumprir exatamente o mesmo propósito do verbo Jesus. Para que nós pudéssemos compreender aquele que é pecador. Para que a gente olhe para o esquerdista. Para que a gente olhe para o abortista. Para que a gente olhe para o socialista. Para o comunista. Para os istas. Com compaixão. E não com condenação. Calma, gente. Eu não virei discípula do Ed. Está tudo tranquilo. Deus se importa com eles. Deus se importa com aquelas mulheres que ontem estavam chorando de felicidade por terem autorização de matar os seus bebês. Deus se importa com eles. Mas eu não vou salvá-los, eu não vou alcançá-los com paz e amor, com um abraço, fazendo aborto junto com eles. O Senhor me chama a abrir mão do que eu quero, abrir mão da minha vida para viver o que Ele quer. A receita da salvação da humanidade continua a mesma. Sacrifício, e sacrifício vivo, que é agradável a Deus. Não se conforme com este mundo, mas se ofereça como sacrifício, sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. A receita continua sendo a mesma, mas a igreja está tão dentro, tão entranhada nessa questão triunfal, que você não pode sofrer coisa alguma. Você não pode pagar o preço no lugar de alguém. Você não pode carregar a doença do outro no seu corpo. Você não pode sofrer a pobreza, a miséria, seja ela física ou espiritual, no lugar de outra pessoa, para que ela experimente a graça de Deus. Porque se você chega assim em um desses lugares, você é um miserável. A presença de Deus não está com você. Só está com você se você morar na Zona Sul, você tiver um carro do ano, os seus filhos estiverem na melhor faculdade, você não tiver a menor rusga de doença, então Deus está abençoando você. Eu não sei o que você pensa, mas eu penso o seguinte, e por isso eu gosto muito do Cris Duran, né? Nem que seja uma única alma. Nem que seja uma só alma que seja alcançada. Valeu a vida inteira. Valeu. Mas já chegar diante do Senhor e dizer, olha, eu quero chegar com muito mais. Mas chegar diante dEle com mãos vazias. Chegar diante dele com argumentos, com teorias, com filosofias, com técnicas de coach e dizer, Senhor, o negócio é o seguinte, é que, na verdade, nós chegamos à conclusão de que aquelas sagradas escrituras que o Senhor deixou para nós, que as pessoas morreram para conservar, que o Senhor entregou os santos, vertendo o sangue deles, que eles foram queimados, que eles foram torturados, que eles foram partidos ao meio. Tudo isso que o Senhor, permitiu que o seu corpo oferecido sofresse, não tinha muita razão, porque no final das contas, ela não serviu para a minha época. Entendeu? Tinha que ter dado uma contextualizada. Tinha que ter dado um jeitinho de fazer valer a pena, né, Senhor? O Senhor sabe como é que é. Eu não quero chegar assim diante de Deus, dizendo para Ele, Senhor, a Tua palavra disse que eu seria feliz e eu teria vida em abundância. E por causa disso, eu usei todos os anos que o Senhor me deu, todas as 24 horas, de todos os dias, de 41 anos que o Senhor me concedeu, de 72 anos que o Senhor me concedeu, de 80 anos que o Senhor me concedeu, buscando essa vida em abundância. Então, eu comprei uma piscina olímpica e botei na minha casa. Eu fiz um heliponto. Tá bom, você não tem nada disso. Talvez o seu prazer seja só, passear no Campo do São Bento. Talvez o seu prazer seja só, pescar na Baía de Angra. Não sei, talvez o seu prazer, a sua vida esteja sendo gasta só em multiplicar 0 na conta. Não sei. A pergunta é, quem está no centro da sua vida? Quem está no comando da sua vida? É a vontade de quem que você está fazendo? Essa é a pergunta. Porque se Deus salvou você e você entendeu a graça bendita que te absolve diante de Deus, que tira de você a responsabilidade, que te condena, né? Porque a responsabilidade dos seus atos te condena. Se Deus fosse requerer de você tudo que você faz, tudo que você quer, seria muito, muito, muito justo que nós fôssemos condenados. Mas Deus te absolveu disso.
tornando você dependente dele e dando a você a vida que dele procede, as ferramentas que dele procede, a estratégia que dele procede, numa vontade perfeita que só ele tem para você, para mim e para qualquer outro. E assim você pode entender o outro e interceder por ele e se colocar no lugar dele. Seguir o Mestre Jesus, sendo o corpo de Cristo. Mas a maioria das vezes nós pensamos como homens maus. Como homens maus. Êxodo capítulo 5. Eu já vou terminar. Êxodo capítulo 5. Você conhece a história? Moisés foi resgatado do Nilo. Foi criado pela filha de Faraó. Chegou um momento em que ele defendeu o seu povo. Começou a ficar inquieto no Egito. Vendo o povo dele sofrer. Vendo aqueles que Deus chamou para serem seus, sofrendo, oprimidos, sob castigo, chicote. E Moisés não aguentou. Então ele decidiu sofrer junto com o povo. Ele decidiu sofrer junto com o povo, abriu mão daquilo que era do Egito, abriu mão de tudo e decidiu ir embora. E lá ele encontrou com Deus e Deus disse para ele: querido, presta atenção, eu tenho um propósito para você, eu tenho uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Você está pensando que você vai ficar aqui, que você vai casar com Zípora, vai ter filho e vai ficar por isso mesmo? Você está pensando que isso aqui é o que eu planejei para você? Não, meu querido, presta atenção. Eu chamei você para ser libertador de almas. Eu chamei você para arrancar pessoas do Egito. Eu chamei você para que você viva fora do centro da sua vontade, do seu conformismo. E viva aquilo que eu tenho para você e para uma nação inteira. Para uma nação inteira. Aquilo que Deus tem para você toca a nação inteira. E Moisés relutou, não relutou? Olha como é que ele queria fazer a vontade dele. Senhor, eu tenho língua pesada. Senhor, eu não sei falar não. Senhor, como é que eu vou dizer qual é o seu nome? Como é que eu vou apresentar o Senhor para esse povo? Senhor, deixa eu ficar aqui no meu conformismo. Senhor, deixa eu ficar aqui na minha vidinha. Eu vou te servindo aqui, sabe? A gente vai se comunicando, vai dando tudo certo. O Senhor me abençoa, eu oro, eu faço sacrifício. Ele não aceitou os sacrifícios e requereu um corpo. Tá bom, Senhor, já que o Senhor insiste, eu vou lá. Quem é que resiste, afinal de contas, né? Vamos lá. E foi Moisés. E Moisés chegou diante do faraó com uma missão tranquila. Era só tirar o povo do Egito, o povo escravo do Egito, que faraó amava tanto, mas tanto, que mandou matar os meninos, e levar para fazer uma festa no deserto. Festa no deserto. Por aí você já vê como é que a nossa vida é vida em abundância. Um triunfo só. Capítulo 5, versículo 1. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo ir para que possam celebrar a festa em louvor no deserto. Uma festa de louvor. A gente vai fazer uma festa de louvor, sabe? A gente vai botar assim os instrumentos, fazer um coral. Vão ser 7 horas não, vão ser 40 anos. A gente vai montar um coral com esse povo todinho, vai ser lindo. Vai ter coral das crianças, coral das mulheres, coral dos anciãos, coral do... Vai ser lindo. Você acha mesmo que essa era a festa de louvor a Deus? Não era não, meu filho. Também não é esse sacrifício de louvor que Deus espera de nós, não. Sacrifício de louvor é ficar 7 horas aqui cantando. Ficar em pé, sentado.
Faz isso comigo não. 2, que eu quero focar nisso, para a gente ver como nós, muitas vezes, não com palavras, mas com ações, nós estamos de acordo com o maligno. Replicou o faraó: quem é Yahvé para que eu ouça a voz e deixe Israel partir? Quem é esse Deus? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Opa! Esse é o coração de Faraó. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, só às vezes, nós pensamos desse jeito aqui. Nós deveríamos ser como Moisés. Mas o nosso pensamento é esse. Por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que liberar o povo? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu vou pagar o preço para que o outro seja salvo? Por que eu vou abrir mão da minha vida pela vida de outra pessoa? Eles são meus escravos, Faraó pensava, né? São meus escravos, eles estão me servindo. Eles me fazem bem, para que isso, rapaz? Deixa do jeito que está. O que a gente precisa entender é que toda vez que a gente se opõe, toda vez que a gente diz, eu não quero fazer isso, nós estamos exatamente fazendo esse questionamento que Faraó fez. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu não te conheço. Então, nós somos cristãos emancipados, cuja nossa humanidade é quem nos governa, cuja nossa vontade é que se estabelece. Balaão também é um bom exemplo, um exemplo diferente, mas um bom exemplo. Balaque veio a Balaão e disse a ele: Balaão, vamos lá profetizar contra Israel? Balaão, muito crente como eu e você, foi consultar Deus. Espera aí que eu vou orar. Senhor, o que o Senhor quer? Porque a resposta não agrada os ouvidos, porque a resposta não agrada a nossa alma, porque a resposta não agrada a nossa carne, porque a resposta não coincide com aquilo que nós queremos que seja feito. Então nós dizemos, não é possível. Mas o Senhor viu que ele vai pagar um prêmio? E ele pergunta de novo. Até que Deus diz assim, então vai, Balaão, vai lá. Vai lá. E a insensatez, a nossa insensatez é tão grande quando nós queremos modificar a vontade de Deus para recebermos prêmios, recompensas e ressarcimentos, que até um ser estúpido consegue ter mais discernimento e mais sensibilidade do que nós. Quem está no governo? Você está livre? Emancipar é isso, estar livre de submissão, de soberania. Eu estou livre de, ninguém me manda, eu sou emancipado, agora eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. Eu tenho um aviso para você. Todo emancipado é responsável pelos seus atos. Todo emancipado vai comparecer diante de Deus para juízo. Todo emancipado vai receber a paga sem misericórdia daquilo que semeia. Torne-se dependente. Saia desse humanismo. Saia desse lugar onde você é o centro, onde a sua vontade reina. Saia desse lugar onde você acha que o pastor tem que se curvar ao que você acha que tem que ser feito, que a sua família tem que se curvar àquilo que você acha que tem que ser feito, que o mundo tem que trabalhar a seu favor e que você não pode ser tocado por nada. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma sensação, uma impressão de vozes, dizendo assim, palhaçada, quem é que pensa isso? Quem é que não é tocado? Quem é que tem essa vida boa? Quem é que não é tocado? Quem é que tem essa vida boa? 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 Quem é que tem
qual é o desejo do seu coração, qual é o desejo da sua alma, qual é o desejo do seu eu, permanecer sob aflição ou ser livre deles. Você trabalha para que as aflições se multipliquem ou para que elas cessem? Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Mente aquele que diz, eu estou bem do jeito que eu estou parecendo isso aqui mesmo, palhaçada, já estou acostumado a sofrer. Mente. Enganado pelo próprio coração. Enganado pela religião falsa. Enganado pela vida vazia. A vontade de Deus é clara. Alcançar outros. A vontade de Deus é clara. Aperfeiçoar você por meio da dor, do sofrimento, da renúncia, do sacrifício de si mesmo. A exemplo do Senhor Jesus, para que outros recebam a salvação. O poder emana de Deus. Até a nossa Constituição está errada, né? O poder emana do povo. O poder emana de Deus, que usa o seu povo com um propósito. Então o salmista olha e diz, por que o Senhor se importou? E ele responde, eu estou preocupado em salvar a humanidade. Eu estou preocupado em resgatar aquele que eu criei. Eu estou preocupado em reunir aqueles que são família dos santos. Eu estou preocupado em compor aqueles que são cidadãos dos céus. Olha para a finalidade. Olhe para o coração de Deus. Foque naquilo que vai fazer valer a pena. Já valeu a pena. Cantamos tanto também, né? Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Por quê? Quando o grande dia chegar. É no grande dia, não é hoje, não é agora, é no grande dia, é para a eternidade que nós trabalhamos, é para a eternidade que nós dormimos, que nós levantamos, é para a eternidade que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, é para a eternidade que você se debruça no seu trabalho para ganhar o seu salário e servir a Deus com aquilo que você é mordomo. É para a eternidade que você obtém conhecimento de alguma forma. É para a eternidade. Use tudo que Deus te deu nessa vida para a glória de Deus. Tudo. Tudo. Você não está proibido de fazer coisa alguma. Deus vai abençoar você. Ele tem bênçãos para você e para o seu povo. Mas tudo que Ele te deu, tudo que Ele proporciona é para voltar para Ele. Porque Ele é o centro das nossas vidas. Eu quero terminar lendo o Salmo 143. E eu termino fazendo essa oração do Salmo 143, e eu convido você a orar o Salmo 143. Dizendo, Senhor, escuta a minha oração, presta ouvido às minhas súplicas, responde-me por tua fidelidade e justiça. Entretanto, não leves teu servo a julgamento, porque se o Senhor me levar, eu vou ser condenado. Eu não quero, Senhor, eu não quero estar emancipado, eu não quero. Não me leve a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. Nenhum, exceto Jesus. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas.
Pois o inimigo perseguiu-me, prostrou-me por terra. Ele me fez morar nas trevas, como os que há muito morreram. Esmorece em mim o meu espírito, meu coração dentro de mim está em pânico. Só de pensar. Lembro-me dos dias de outrora. Medito em todas as tuas ações e reflito sobre as obras das tuas mãos, por tudo que o Senhor fez pelo teu povo, por tudo que o Senhor é. Estendo para ti as minhas mãos, eis-me aqui diante de ti, qual uma terra sedenta. Salva-me, Senhor. Tira-me desse lodo. Resgata-me, Senhor, de mim mesmo e de todas essas ideias que foram implementadas na minha alma, de todos esses sofismas, de todas essas filosofias vãs. Senhor, eu estou com as mãos estendidas. Puxa-me para fora. Me puxa, me joga uma corda. Eu quero segurar. Me tira daqui. Depressa responde-me, ó Eterno, porquanto meu espírito desfalece. Não ocultes de mim a tua face, senão serei igual aos que já baixam a sepultura. Faze-me ouvir pela manhã do teu amor leal e perene. Pela manhã, ao levantar, ao abrir os meus olhos, eu quero ouvir do teu amor leal e perene, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, tua vontade perfeita. Pois em ti depositei a minha confiança. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir. Revela para os meus pés o caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Revela-me, Senhor, não me deixe na dúvida, não me deixe confuso, me faça andar na tua luz, porque só na tua luz eu vejo a luz. Só iluminado pelo Senhor, conforme a bênção que o Senhor decretou, a bênção sacerdotal, faz resplandecer sobre mim o teu rosto, para que eu enxergue. Se a tua luz brilhar sobre mim, brilhar, resplandecer na minha vida, então eu não apenas verei para andar, mas iluminarei outros para enxergarem o teu caminho. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Senhor, livra-me dos meus inimigos, livra-me dos meus algozes. Dá-me refrigério, Senhor. São muitos os que se multiplicam contra mim. Eles aparecem de madrugada, aparecem cadavéricos, feios, fazem afronta, ameaçam a minha casa, ameaçam a minha família, ameaçam os meus amigos, ameaçam a tua igreja, ameaçam a todos, como se pudessem fazer alguma coisa. Mas o Senhor está assentado no trono. Livra-me dos meus inimigos, pois me refugiei junto a ti. Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Não serei abalado, não serei confundido. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Tu és quem governa, quem manda em mim. E eu me sujeito a ti, Senhor. Teu bondoso Espírito me guia por terra plana. Pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás ver. Para a tua justiça me farás sair da angústia. Por teu amor leal e justo, acabarás com os meus inimigos e farás perecer todos os meus adversários, pois eu sou o teu servo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem. Nesse dia, o inimigo será derrotado de uma vez por toda. Não terá mais, sabe, não terá mais acusação, esse negócio dele ficar acusando os santos na presença de Deus. Vai acabar isso tudo. Nós seremos resgatados, nós seremos salvos da morte, salvos da ira, livres para sempre. Vai valer a
pena. Vai valer a pena largar o nosso pensamento, largar o nosso humanismo, largar o relativismo. Vai valer a pena abraçar a Bíblia como verdade absoluta. Vai valer a pena trabalhar além do materialismo. Vai valer a pena ter prazer na presença de Deus. Isso tudo vai valer a pena, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova manhã após manhã, porque não há nada, absolutamente nada que se compare com a glória que está por vir. Nada. O que o mundo prega é vaidade, o que o mundo apregoa, chama, atrai, é mentira, é ilusão. Mas o nosso Deus está preparando moradas celestiais. Se não fosse assim, Ele não teria nos dito. O nosso Senhor, Ele vem para nos salvar. Enquanto isso, Ele se preocupa conosco. Enquanto isso, Ele olha do céu e se preocupa em nos dar o que comer, em nos dar o que beber. Feche seus olhos.